Muito bem, meus amigos, esse daqui é o Galaxy A01, aparelho de baixo custo da Samsung, que veio para confundir ainda mais a cabeça dos consumidores. Como o nome já diz, ele fica abaixo do Galaxy A10, que anteriormente era o aparelho de entrada da sul-coreana, depois passou a ser o Galaxy A10s e agora é esse daqui. Porém, o pessoal fica na dúvida de qual comprar, porque ele possui um desempenho um pouco superior do que o Galaxy A10, mas ele perde no conjunto geral, na questão das câmeras, tela e outras coisinhas aí, né? Mas isso acontece devido ao seu chipset, que ele possui o Snapdragon 439, que é um pouco superior do que o Exynos, né? Vocês já sabem aí, mesmo o Exynos sendo uma geração mais atual, o Snapdragon consegue sim sobressair em cima dele. Já falando de cara do design, vocês viram aqui que pode até parecer um design meio datado para alguns, com bastante bordas, apesar dele ter a tela infinita, ele lembra bastante o Galaxy J6, só que ao invés de ter aquele entalhe em cima, ele tem o note de gotinha. Aqui bem discreto, né? Para abrigar a câmera e o alto-falante também. E por ser uma tela LCD, ele possui ainda bastante bordas, principalmente aqui na parte de baixo, que fica um queixão. Poderia sim dar um aproveitamento melhor, mas isso também precisava ter uma tela Super AMOLED ou mesmo uma tela OLED, né? Para conseguir fazer aquele aproveitamento maior, né? Precisa de uma tela mais moderna. O acabamento dele é totalmente de plástico, já que cumpre a proposta do aparelho, ele corta tudo, coloca tudo básico do básico para conseguir entregar um aparelho bem barato. Ele tem sim entradas para fone de ouvido aqui em cima, 3,5 mm, um ponto muito positivo, né? Então ele tá anos luz na frente do iPhone, pelo menos na questão da entrada P2. Ele possui aqui a entrada micro USB 2.0 ainda, que pode ser um ponto negativo, né? Eu acho que até ano que vem, no máximo uns 2 anos, nenhum aparelho vai ter essa entrada aqui, vai estar totalmente extinta. Mas, né, ainda vem um ou outro aparelho que vem com essa conexão. Tem também o microfone aqui auxiliar, o acabamento de plástico aqui, ó, mas até que é bonito. Essa cor vermelha aqui também é bem chamativa, ó. Outro ponto negativo fica aqui, na parte do alto-falante, que pode desagradar algumas pessoas e é um modelo bem datado, semelhante ao Galaxy S5 lá de 2014, né? Acho que a partir do Galaxy S6 já tiraram isso daqui, né? O que significa que isso daqui é um design bem datado e ultrapassado. Mas enfim, na questão do hardware, falando especificamente de números, ele possui, como eu disse, o Snapdragon 439 com 2 GB de memória RAM, DDR3 ainda, no padrão mais antigo, porém ele já possui um processador, um chipset 64 bits, coisa que alguns aparelhos aí de entrada ainda usam 32, a arquitetura antiga, né? O que garante uma performance inferior. Isso daí a Samsung tá de parabéns de ter colocado, né? Só que também ao mesmo tempo ela não coloca aquelas conexões mais avançadas, como o Bluetooth 5.0, Wi-Fi padrão mais avançado também e coisas desse tipo, né? Então ele tem aquelas tecnologias mais antigas que pode ser bom para alguns, mas para outros podem se decepcionar que já é meio ultrapassado. Essa versão aqui possui 32 GB de memória interna de ROM, porém também é expansível via cartão microSD, uma coisa que pode decepcionar também, né? Celulares com 32 GB de memória RAM, porque só o software do aparelho já come cerca de 15 GB, ó, ele tá na versão One UI 2.0, o que é esperado que ele receba pelo menos mais uma versão do Android 11 aí, mas não foi nada confirmado, não se sabe. Mas quando a gente pesquisa aqui por armazenamento, ó, já dá pra gente dar uma olhada, tem pouquíssimos aplicativos instalados e tem apenas 14 GB disponíveis, o software, ainda mais a One UI 2.0, cara, querendo ou não, ela é uma interface meio pesada. E isso acaba complicando um pouco aqui, porque por se tratar de um aparelho de entrada, ele precisava de uma interface mais lisa para conseguir rodar os aplicativos, fazer as tarefas diárias. Ele consegue deixar bem poucos aplicativos aqui em segundo plano. Toda vez que você clica, eles vão reiniciar sozinho. Olha lá, tava baixando o PUBG, felizmente não reiniciou. E já vamos aproveitar então para falar na questão de jogos, cara. Bom, ele consegue rodar Free Fire, Subway Surfers, Angry Birds, um Dead Trigger, tudo na configuração baixa, indo pro médio dependendo do jogo. Eu não vou poder falar muito aqui, eu teria que fazer um teste mais avançado, mas vocês sabem que por se tratar de um aparelho de entrada, ele vai rodar tudo daquele jeito. Sim, ele roda, cara, só que com baixo FPS, e alguns jogos ele consegue pegar 60 FPS, o Fortnite, por exemplo, você pode esquecer, o PUBG eu também vi que ele roda com bastante dificuldade, e
coisas desse tipo. Mas enfim, agora passando para a câmera, ela consegue até fazer um resultado bom durante a luz do dia com boa iluminação, mas se você for tirar fotos de noite, pode esquecer. Já que ele possui uma câmera principal aqui de 13 megapixels com uma abertura bem escura para tirar fotos com baixa luminosidade, como eu disse, f2.2, o que não deixa entrar muita luz, e a câmera aqui secundária não é bem uma câmera, é mais um sensor para te auxiliar a fazer o modo retrato e aquele modo recorte. Tem também um flash dual LED aqui embaixo. Mas enfim, a segunda câmera a gente não tem acesso, coisa que já era de se esperar. Vou mostrar aqui pra vocês mais ou menos os modos das câmeras, que eu já mostrei também em outro vídeo, ó. Você consegue fazer foco dinâmico tanto na traseira quanto na frontal, que eu elogiei bastante no outro vídeo. Já que estamos falando da câmera frontal, vamos aproveitar para falar um pouquinho sobre ela, que é bem basicona mesmo. Só que já dá pra vocês ver, ainda que eu tô gravando num ambiente com bastante luz, possui apenas 5 megapixels, de também abertura f2.2 bem escura, ó. Só tem poucos modos aqui, ó, só 3, foto, vídeo e algumas configurações. Aqui tem aqueles stickers, uns filtrozinhos lá Instagram e coisas desse tipo. Pelo menos você consegue gravar vídeos em Full HD tanto na traseira quanto na frontal e não possui estabilização ótica, uma estabilização digital, eletrônica, bem falha por sinal. Aqui na câmera traseira a gente já tem alguns modos a mais, ó, como o modo profissional, que eu elogiei bastante isso no vídeo anterior, porque geralmente a Samsung não costuma incluir isso daqui nos aparelhos mais básicos de entrada, né? Eles são sempre esquecidos aí, apesar que aqui a regulagem é bem mais basicona, ó, vocês vê que não tem como fazer muita coisa, mas pelo menos dá pra você mudar o ISO, mudar a exposição e esse tipo de coisa, né? Enfim, um ponto positivo porque pelo menos tem, só que é lógico que só funciona na câmera traseira, né? Enfim, um ponto positivo é que ele possui algumas features bacanas, como por exemplo o rádio FM, que não tem em outros aparelhos de entrada também, nem nos tops de linha tem, cara, então é uma coisa legal, tem muita gente que não gosta, eu acho interessante ter, apesar de eu não usar, tá ali, né? Ele não tem TV, nem outras coisas assim, mas pelo menos o rádio ele tem, daí você precisa conectar o fonezinho de ouvido aqui para ele servir como antena. E já que estamos falando de áudio, aproveitando para falar aqui, ó, que eu já falei isso lá no começo, mas esse alto-falante dele aqui deixa bastante a desejar. Ele possui um áudio com bastante ruídos, não é muito limpo não. Você pode assim conseguir assistir um ou outro vídeo, jogar alguma coisa sem grandes problemas, né? Isso daí depende muito de cada um. Eu achei ele bem fraquinho, poderia ser melhor e também a posição dele é bem datada, como eu disse. Poderia até ser aqui no canto ou mesmo aqui atrás, na parte de cima, enfim. Essa parte aqui é bem ruim porque quando você tá jogando, você facilmente tampa aqui, né? O que vai atrapalhar a sua jogatina. Mas enfim, cara, no geral ele é um aparelho bem compacto, ó. Uma tela de 5.7 polegadas IPS LCD na resolução HD+. Opa, pera um pouquinho, confundi nessa parte. Eu disse que a tela do Galaxy A01 era IPS LCD. Porém, é uma tela TFT inferior ao IPS LCD, o que já complica um pouco e até muda a opinião de algumas pessoas. Porém, o painel até que é bem calibrado para uma tela TFT. Para quem não conhece, ou pelo menos não lembra aí, tela TFT, o Galaxy Grand da época, e aqueles aparelhos Galaxy Win usavam esse painel. Então, vai ser mais ou menos desse jeito, só que lógico, um pouco mais calibrado, com tecnologias mais atuais. Só uma correção rápida aí para que não haja dúvida, beleza? Hoje em dia tá faltando no mercado celulares compactos. O último que eu vi aí, bem interessante, era o S10e, que acho que era um pouco maior que esse, né? Ele tinha uma tela relativamente grande, mas ele fazia um aproveitamento melhor de bordas. Mas eu acho interessante sim o pessoal voltar a fazer aparelhos compactos aí, que é bem mais fácil de carregar. Ele usa também aquela proporção mais esticada, olha aqui. Não é aquela 16:9, que já tá bem datada. Pelo menos nisso ele colocou uma coisa mais atual, né? E ele também tem todas aquelas features da One UI 2.0. É lógico que de uma forma bem mais limitada, mas tem, ó, recursos avançados, você tem aqueles gestos lá do Galaxy S20, ou seja, ele tá com o mesmo software do Galaxy S20. Na verdade o S20 acho que tá na One UI 2.2, um pouquinho mais atual, né? Mas você consegue fazer bastante coisa aqui, um ponto bem positivo, né, que colocou o software mais atual. Eu achei que a Samsung ia colocar o Android 9.0 Pie ainda, para economizar, mas felizmente ela tá deixando essa política de lado, né, tanto que ela também tá atualizando por mais tempo seus aparelhos, uma coisa que eu achei bem legal. Vamos ver quantos anos de atualização de software esse aparelho aqui vai receber. Bom, aqui ó, você pode alterar a tecla lateral. Ele também tem aquele recurso que você faz um gesto assim e a tela diminui. Esse tipo de coisa aí. Ó, tem bem-estar digital, controle parental. Você consegue ver o tanto de tempo que você ficou em determinado aplicativo. Você consegue bloquear também. Ele tem também o modo noturno aqui, ó. Modo escuro.
Calma aí que demora, aí foi filtro de luz azul, tudo presente nos modelos mais novos aí ele tem. Ou seja, ele é um aparelho de entrada, porém bem completo. Mas ele não é completo por ser bom, ele é completo graças ao avanço da tecnologia, que hoje mesmo os aparelhos de entrada, eles já estão conseguindo dar conta do recado para o pessoal aí. É lógico que ele é um pouco lento, vai travar, assim se você for navegar na internet, usar o WhatsApp, redes sociais, você não vai ter grandes problemas, mas caso você queira uma coisa assim um pouco mais parruda, mais poderosa, aí ele vai deixar um pouco a desejar sim, principalmente na questão dos games que eu disse lá atrás, né? Mas eu acho que falar isso é bater na mesma tecla e não tem mais muito o que comentar. E se o desempenho não chega a empolgar muito, a autonomia de bateria então nem se fala. Ele tem apenas 3.000 mAh, o que é bem pouco para os dias de hoje. 3.000 já foram bastante, mas esse bichinho aqui você vai ter que carregar ele quase todo dia. Depende muito do seu uso também, mas por ser um celular básico, eu esperava uma bateria um pouco melhor, pelo menos uns 4 ou 5.000 mAh aí, eu acho que já dava conta do recado. É lógico que isso varia bastante também do gerenciador, já que a One UI ela é bem gastona, apesar do processador, chipset serem bem econômicos, o conjunto geral em si ele é bem gastão, principalmente com a tela, que é a IPS LCD aí que consome bastante bateria. Ele consegue fazer mais ou menos umas 7 horas de tela, dependendo do que você estiver fazendo, mas no geral é isso. E uma coisa também que decepciona é quanto ao seu carregador, que possui apenas 5 watts e demora mais de 2 horas para encher a bateria de 0 a 100%, né? Junto com a conexão micro USB 2.0. Então, não tem nada de carregamento rápido, carregamento sem fio e essas coisas aí desse tipo você pode esquecer aqui. Como é um aparelho básico, né? Então eu acho que nem precisava falar isso, mas vamos mencionar. Ele vem também com esse fone de ouvido padrãozão na caixa e não vem com capinha, Samsung mercenária. Poderia vir, infelizmente. Esse fonezinho aqui também ele é básico, quebra um galho, não dá pra você configurar muita coisa, não tem equalizador nem nada do tipo, mas isso daqui também é bater na mesma tecla, já que é um fone básico e vem desde lá da linha J que eu tô reclamando aí. Ele pode servir sim, mas cara, enfim, isso daí depende muito de gosto, né? Eu não curti não. E a conclusão? Bom, ele é um aparelho interessante agora com o seu preço, que você consegue achar na faixa de uns R$700, pode sim ser uma opção a se pensar, ou então, às vezes, né, dependendo do preço, é que é meio complicado falar de preço agora na pandemia que tá sempre caindo e subindo, os preços estão variando bastante, mas se você achar o Galaxy A10 numa faixa de preço parecida, eu recomendaria você ir para o A10, ou mesmo o LG K41S, ou também o Moto G8 Play, só que esses aparelhos aí são um pouco mais caros, mas por cerca de R$100, R$200 a mais, eu acho que vale a pena você ir para esses aí, porque o barato pode sair caro, você pode se arrepender depois. Mas enfim, então é isso o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se eu te ajudei, não esquece de deixar seu like, se inscreve aí no canal, aqui são 3 vídeos novos ou mais por semana do mundo da tecnologia no geral. Então é nóis, abraços, até a próxima, valeu e fui!